Deus, amados, na vida de cada irmão, de cada irmã dessa congregação, né? Uma congregação pequena, mas nós vemos que é uma congregação formada de verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes para a glória do Senhor. Amém? Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus no livro de Apocalipse, né? Eu tenho orado a Deus, Deus tem me dado sempre uma palavra direcionada à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Eu quero trazer para a igreja, para que a gente saiba dos acontecimentos futuros que vão acontecer, as profecias bíblicas. É muito importante a gente entender sobre isso, né, para a glória do Senhor. Então eu gostaria que a igreja abrisse em Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler do verso 11 ao 15, amém? Que vai falar sobre o juízo de Deus, o tribunal do grande trono branco, amém? O juízo de Deus, o tribunal do grande trono branco. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Senhor maravilhoso Deus, Pai, bendito e amado Deus, Tu sabes, Senhor, quanto nós somos tão limitados, meu Deus. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine a nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender as revelações da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, abre o entendimento do mais simples aqui que há, Senhor, para que possa compreender a Tua palavra de uma forma clara, Deus, porque só o Teu Espírito pode fazer isso, pois a Tua palavra é espiritual. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que haja compreensão e entendimento aqui da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos aprender mais um pouco da Tua palavra, e que nós possamos guardar a Tua palavra, e que nós possamos crer na Tua palavra, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o título dessa mensagem é o tribunal do grande trono branco e a condenação eterna dos perdidos. Amém? Você pode repetir isso assim, ó: o tribunal, o grande trono branco e a condenação eterna dos perdidos. Amém? Irmãos, a semana passada eu preguei sobre os novos céus e a nova terra, que será a morada eterna de todos os salvos. Nós vimos isso aqui a semana passada. A mensagem foi filmada, né, o diácono filmou. Quem quiser assistir a mensagem, assista, muito boa. De Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 27, onde nós vamos ver qual será o estado eterno de todos os salvos, de toda a história, de todo o período da história. Mas hoje, amados, eu vou pregar, e orando a Deus, eu vou pregar hoje sobre o tribunal do grande trono branco e sobre a condenação eterna dos perdidos. A semana passada, amados, nós vimos sobre como será o estado eterno dos salvos. E hoje nós vamos ver como será o estado eterno dos perdidos. Meus irmãos, a condenação eterna de todos aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, a condenação eterna de todos aqueles que rejeitaram o Evangelho de Deus. Então esse texto aqui, amados, vai falar sobre isso. E nós sabemos, amados,
amados, que quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, Jesus Cristo deu uma ordem à sua igreja, deu uma ordem aos seus discípulos. Que ordem foi essa, pastor? Idem por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nós vimos isso em Marcos capítulo 16, verso 15 ao 16. A ordem de Cristo foi essa, amados. E João 3, 17, 18, o próprio Jesus Cristo diz assim: porquanto Deus o Pai enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Que luz é essa? Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras foram más. Eles preferiram seguir as suas más obras do que seguir a Jesus. E hoje, amados, no tempo que nós vivemos, preste atenção, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, amados, nós vivemos um país livre por enquanto. Um país onde o Evangelho de Cristo, amados, pode ser pregado e está sendo pregado. Hoje nós vemos no nosso país, amados, pregações do Evangelho. É só você ver na rede social, tem muitos pastores, fiéis, pregadores da palavra de Deus, que estão pregando o verdadeiro Evangelho. Você pode ligar alguns rádios e ouvir a mensagem do Evangelho. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, mas na nossa tradução, na nossa linguagem, tem vários tipos de tradução da Bíblia. E para aquelas pessoas que não sabem ler, pastor, tem a Bíblia em áudio no YouTube e na internet, amados. Não há desculpa hoje para as pessoas chegarem nesse dia e dizer: Senhor Jesus, eu não vim falar do teu nome. Não aqui no nosso Brasil, não aqui em Cachoeira Seca. Ninguém vai poder chegar nesse dia aqui e dizer: Senhor, eu não ouvi o teu Evangelho, eu não ouvi a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo foi pregada aqui muitas vezes. E essas pessoas, amadas, têm redes sociais, tem televisão, tem rádio. No nosso país, amados, nós vemos aqui, tem ruas que só numa rua tem 3, 4, 5, tem até mais igrejas, que muitas vezes estão pregando o verdadeiro Evangelho. Mas o que é que está acontecendo, irmãos? Por que essas pessoas vão ser julgadas? Por que essas pessoas vão ser condenadas eternamente? Porque o problema todo, amados, é incredulidade. As pessoas não creem no que está sendo pregado. As pessoas não creem no que a Bíblia Sagrada está falando. Nós estamos pregando, amados. Muitas vezes os cristãos têm batido na casa de pessoas aí e têm tido as portas fechadas na sua cara, no seu rosto. Pessoas rejeitando o Evangelho, rejeitando a Deus, rejeitando a Cristo, rejeitando o plano de salvação, como nós temos visto aí. E hoje, amados, o pensamento de muitos é o quê? Essa história de céu, morreu, creio que Cristo vai para o céu. Isso é mentira. Essa história de inferno não existe. O que é que está acontecendo, amados? Muitas pessoas morrem desse jeito. Muitas pessoas têm morrido incrédulas. E eu vou dizer uma coisa a você: nem sempre é por falta da pregação do Evangelho, não. Não é por falta de uma Bíblia Sagrada. É diferente do povo na época dos apóstolos. O Evangelho era boa nova, estava sendo anunciado no início. Hoje, mais ou menos no nosso país que nós moramos, o Brasil quase todo já ouviu falar de Jesus. Tem filmes aí falando, tem várias formas. E o que é que acontece hoje em dia? As pessoas rejeitam, as pessoas fazem piadas com o nome de Jesus, piadas com pessoas que estão pregando a Bíblia,
né? As pessoas escarnecem, né? E é por aí, amados. E muitas pessoas até pensam assim: o Deus que eu creio é um Deus de amor, e Ele vai me salvar de qualquer maneira. Meus irmãos, não é assim, amados. Chegará um dia que essas pessoas vão ser julgadas, cada uma delas. Então, amados, primeiramente esse texto aqui da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ele mostra que, em primeiro lugar, ele fala do grande trono branco e alguém que está sentado nesse trono branco. O verso 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não achou lugar para eles. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre este trono. Quem é esse, amados? De quem é esse trono? Esse trono branco aqui é o trono de Deus. O livro de Apocalipse fala de vários tronos, mas o trono branco aqui, amados, é o trono de julgamento, é o trono de Deus. E nós vimos aqui, amados, quem se assentará nesse trono para julgar todas essas pessoas. Meus irmãos, quem vai se assentar nesse trono aqui para julgar é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Lá em João capítulo 5, verso 22, verso 26, o Senhor Jesus disse assim: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Verso 26: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Atos capítulo 17, verso 30 e 31, diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam-se, porquanto estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, ou seja, de um homem, né, que destinou e acreditou diante de todos e que ressuscitou dentre os mortos. Quem é este homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, amados. Romanos 12,16 diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará o segredo dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Meus irmãos, Deus Pai deu essa tarefa para Cristo: julgar no dia do grande tribunal do trono branco, no dia do juízo. O Pai, Deus Pai, julgará por meio de Jesus Cristo. E amados, Jesus Cristo, amados, quando ele vir, ele não virá mais como o Cordeiro de Deus. Ele não virá mais como o servo sofredor, aqueles que as pessoas fazem piada, aqueles que os povos escarnecem, aquele que as pessoas zombam. Quando ele vir, meu irmão, ele vai vir como rei e juiz. Glória a Deus. Ele não vai vir mais como cordeiro. Ele já veio como cordeiro. O cordeiro de Deus tem o pecado no mundo. Mas na sua segunda vinda, no estado eterno, quando se aproximar do estado eterno, o Senhor Jesus não virá mais como um cordeiro de Deus, ele virá como um juiz. E como um juiz, amado, ele vai julgar todos aqueles que rejeitaram o seu nome, todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. E pode ser alguém até da nossa família, pode ser pessoas da nossa casa que rejeitam a Cristo. Se elas continuarem rejeitando a Cristo até elas morrerem e elas partirem desta vida para outra, rejeitando o Evangelho, rejeitando a Jesus, meus irmãos, o estado eterno será dessas pessoas, serão no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, o lago de fogo, a segunda morte.
como o texto aqui fala, amados. Então, amados, nós vemos hoje muitas pessoas fazendo piadas com o nome de Cristo, escarnecendo, zombando, desprezando, trio elétrico aí, dia de carnaval, né? Os pessoal fazendo aí zombaria com Jesus, zombaria com o nome de Deus, né? E muitos achando que Jesus é apenas um Deus de amor, que Jesus é o Cordeiro manso, humilde. Mas, meus irmãos, Jesus vai vir como juiz para julgar essas pessoas que rejeitam a Ele. Essas pessoas serão julgadas e condenadas aqui no grande trono branco, amados. As pessoas acham que elas estão fazendo um favor se convertendo a Cristo. Elas acham que Jesus está lá no céu dizendo: por favor, creiam em mim. Creiam em mim, eu preciso de vocês. Meus irmãos, não é Cristo que precisa do homem, é o homem que precisa de Cristo. Jesus Cristo já veio para essa terra morrer, derramou o seu sangue no madeiro da cruz para nos salvar. Ele não está lá no céu, mas apelando para que o homem creia nele, não. O homem é que tem que ir até ele, crer nele e se arrepender dos seus pecados, porque quem está perdido é o homem, e o homem precisa entender disso. E vai chegar um dia, mas que essas pessoas que rejeitam o Evangelho, elas vão serem julgadas e condenadas. E as pessoas acharam: eu estou fazendo um favor a Jesus, eu estou fazendo um favor a Deus, de estar indo para a igreja, de adorar a Ele, de cultuar Ele, favor a Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está no seu trono, e Ele virá e se sentará no grande trono branco e julgará cada um conforme as suas obras. E qual vai ser a principal obra do qual essas pessoas vão estar aqui diante do trono de Deus? A obra da incredulidade, por terem rejeitado o nome dele, por não terem crido nele, por não terem se arrependido dos seus pecados e se converterem a Cristo. O Senhor Jesus está sentado, aqui nesse texto mostra, o Senhor Jesus está sentado no grande trono branco como juiz. E a palavra de Deus diz que o trono é branco. Por que, pastor, o trono é branco? Branco aqui é macio, simboliza pureza, santidade e justiça. Deus é justo e Ele fará justiça. Ele fará justiça, amados, com aqueles que zombam do nome dEle, com aqueles que escarnecem do nome dEle, com aqueles que dizem: eu não creio nisso. Então, mas as pessoas não têm noção do que é rejeitar o Evangelho e rejeitar Cristo. Olha, presta atenção, escuta. As pessoas não têm noção do que elas estão fazendo quando elas rejeitam Jesus. Você sabe o que foi que Jesus falou em Mateus 10, 14 e 15? Jesus disse assim: se alguém, presta atenção, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Você sabe a história de Sodoma e Gomorra, né? Que foi destruída com fogo e enxofre. E os moradores dessa cidade se encontram no inferno, no Hades, aguardando o dia do julgamento para ir para outro inferno chamado Lago de Fogo, onde essas pessoas vão ser ressuscitadas, receber um corpo físico e vão ser lançados lá para todo sempre. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha, rejeitar o Evangelho é pior do que os pecados que aqueles pessoal de Sodoma e Gomorra cometeram. Vai haver maior rigor no dia do juízo para as pessoas que rejeitam o Evangelho do que para Sodoma e Gomorra. Por que, pastor? Porque em Sodoma e Gomorra não foi pregado o Evangelho, amados. O Evangelho
Cristo não foi pregado naquela cidade, ela foi destruída com fogo. E o que é que Jesus está dizendo? Olha, vai ser menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa ou para aquela cidade que rejeita o meu evangelho. Meus irmãos, hoje em dia existem igrejas sérias pregando o evangelho. Não há desculpa, amados. Não há desculpa, a gente já fez vários evangelismos aqui. As pessoas acham, mas que estão fazendo um favor a gente se elas crerem em Cristo, se elas virem à igreja ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, elas não sabem o que está para ouvir se elas continuarem dessa maneira. Em segundo lugar, mas no tribunal do grande trono branco, esse julgamento será completamente diferente dos processos dos tribunais de hoje em dia, moderno. Porque hoje em dia alguém vai para um tribunal, ele comete algum crime, quando chega lá, tem um promotor, tem um advogado, tem um júri, tem pessoas para defender ele. Só que nesse tribunal aqui, amados, vai haver um juiz, não vai haver um júri, não vai haver advogado para defender essas pessoas. O que é que vai haver? Acusação e não defesa. Não vai ter defesa nenhuma, mas porque a defesa é agora. Jesus Cristo é o nosso advogado para aqueles que creem agora em vida. Depois da morte, meu irmão, já era. Depois da morte não adianta fazer missa do sétimo dia, acender vela, nada disso funciona, amado. Não vai tirar o espírito, a alma daquela pessoa do Hades, do inferno. Não vai tirar, porque a pessoa vai ficar eternamente, até o dia que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, que é um inferno eterno, é um inferno completo, mais do que o Hades, como nós vamos ver aqui, amado. Então, amados, ninguém será capaz de escapar ou de se defender das acusações que será acusado pelo próprio Jesus Cristo, amado. Vai ser aberto livros. E tudo que a pessoa fez, desde o início, que ela começou a respirar, até o fim da vida dela, aqui vai ser julgado, vai ser condenado. Então vai ser, amado, um tribunal totalmente diferente. Esse tribunal será só para condenação e castigo eterno. Não vai ter ninguém para defender a pessoa nesse dia. Então, amados, no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, as pessoas cometem crimes terríveis. Você vê políticos aí, pessoas corruptas, cometendo um monte de barbaridade, de roubo, de crime. Não dá nada para essas pessoas. Elas têm dinheiro. O ricão comete um crime aí, paga um bom advogado, compra juiz, compra lei aqui neste mundo, mas, amados, no grande tribunal, do grande trono branco, a justiça vai ser feita para essas pessoas. Lá, meu irmão, não vai ter negócio de corrupção, não. Lá não vai ter advogado para advogar para a pessoa. Só vai ter um juiz que é Cristo. E vai ser para julgar e condenar. A chance do ser humano ser salvo é agora, em vida. Depois da morte, segue-se o juízo. É o que a palavra de Deus mostra. Terceiro lugar, amados, no tribunal do grande trono branco, Jesus não vai fazer diferença de classe de pessoas. Porque aqui até pode ter essa graça. O camarada comete um crime, se ele tem dinheiro, se ele é famoso, se ele é rico, passa tudo por debaixo do tapete e cobre-se tudo. O cara compra tudo. Compra tudo. Né? E muitas vezes o pobre é julgado e é condenado. Mas lá no grande tribunal, do grande trono branco, mas no verso 12 diz assim: olha, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Vi os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. O que significa esses mortos aqui, grande e pequeno? É uma pessoa que é mais alta, outra é mais baixa? Está relacionado à estatura da pessoa? Não. Aqui está relacionado à
classes sociais, pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas famosas vão ser julgadas da mesma forma que as pessoas que não são e rejeitaram a Cristo. Deus não vai fazer acepção de rico e pobre lá não. Todos aqueles que rejeitaram a Jesus, pobre, rico, famoso, grande e poderoso, o cara se acha poderoso aqui porque ele tem dinheiro, porque ele tem negócio, porque ele tem loja, porque ele tem meio mundo de coisa, tem comércio, né? O cara, a gente vê até na televisão falando, o homem mais poderoso do mundo, aí mostra o presidente não sei aonde, porque é rico, porque o cara tem não sei quanto negócio de petróleo, lá no tribunal do grande trono branco, amados, grande e pequeno serão postos de pé diante do trono de Cristo, serão julgados cada um e serão condenados. É isso que vai acontecer. Grande e pequeno não tem nada a ver com estatura física, né? O mais alto ou o mais baixo tem a ver com classes sociais, pessoas com posições elevadas, ricas, famosas, né? Serão julgadas e condenadas do mesmo jeito que as pessoas que não são. Lá não vai ter esse negócio não, né? Esse fulano é famoso, é famoso, é rico, ele é. Então vem cá e vem, tem um arrumadinho. Lá não tem isso. Lá o Senhor Jesus Cristo não vai fazer distinção de classe. Não vai ter privilégio para pessoas ricas, importantes, poderosas, famosas, né? Todos os perdidos de todas as classes estarão diante do grande tribunal, do grande trono branco, para ser julgado e condenado. Verso 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Amados, essa expressão fugiram a terra e o céu, a palavra fugir aqui pode significar desaparecer. Isso aqui significa que a criação que nós temos hoje, nesse dia do juízo, será destruída. A destruição da presente ordem, todas as coisas serão desfeitas. Essa criação que nós temos hoje, céus, que você vê em terra, vai ser todos desfeitos, vai ser todos destruídos, porque o Senhor fará novos céus e nova terra. E nesse estado eterno aqui vai acontecer isso, como fala lá em Apocalipse 21, quando nós vimos 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Todo esse mundo aqui está tesourado para destruição, para o fogo. O pecado é terrível, amados. O pecado contaminou céu, contaminou terra, contaminou tudo. O universo contaminou tudo. Deus vai desfazer tudo e fazer uma nova criação. Por isso aqui está dizendo: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles, porque foi destruído, deixou de existir. Porque Deus precisa, mas quando ele vir reinar eternamente aqui, eu não estou falando do milênio, mas no estado eterno, tudo vai ser novo, amados. Tudo será novo. Então, amados, esse julgamento ocorrerá na eternidade, depois da destruição da criação presente. Esse será o juízo final de todos os incrédulos, de toda a humanidade, de todo o povo, desde que nasceram de Gênesis até aqui, que rejeitaram a Deus, a revelação de Deus que Deus deu no Antigo Testamento para eles, como hoje em dia rejeitam a revelação de Deus através do Evangelho, através de Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus. Quinto lugar, amados, os mortos ímpios serão ressuscitados para serem julgados no grande trono branco. Olha, presta atenção, a ressurreição não é só para crente, não. Jesus Cristo, nós seremos ressuscitados. O crente que tem Cristo, chegará um dia, no dia do arrebatamento, você vai ver que os que estão mortos, dormindo no pó das terras, ressuscitarão.
com corpos glorificados. Depois os que estiverem vivos nesse dia serão arrebatados, com corpos transformados justamente com eles, estarem para sempre com o Senhor. Só que vai haver a ressurreição das pessoas ímpias, das pessoas que não se converteram a Cristo, das pessoas que rejeitaram o Evangelho de Cristo. Elas também serão ressuscitadas, amados. Por isso o verso 12 e o verso 13 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do grande trono branco. Então abriu-se um livro, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, né? Mas vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do grande trono branco, amados. Então, nós vemos aqui que quando nós lemos o verso 13, veja o verso 13: deu o mar, olha, deu o mar os mortos que neles estavam. O que significa isso, pastor? Deu o mar os mortos, né? Os mortos que nele havia. Pessoas que morreram em naufrágio, pessoas que morreram em embarcação, né? Hoje em dia nem existe um corpo dessas pessoas no mar, né? Muitas vezes foram comidos pelos peixes. Não existe os corpos dessas pessoas. Mas o que é que vai acontecer nesse dia? O mar, através do poder de Deus, vai devolver o corpo dessas pessoas. E elas terão, amados, a alma dela ao corpo. Vão ser ressuscitados. Vão ser ressuscitados para quê, pastor? Para viver eternamente com Deus, não. Para viver eternamente no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é o inferno. Elas receberão corpos, amados. Por isso diz: deu o mar mortos que neles estavam. Aquelas pessoas que morreram no mar, onde seus corpos não foram encontrados, ou que nem existe mais, o mar dará os seus corpos inexistentes de volta, ou seja, serão ressuscitados. Diz também: a morte e o além entregaram os seus mortos que nele havia. O que é o além aqui, pastor? É o mundo dos mortos. As pessoas mortas, incrédulas, né? O que é que vai acontecer? O além entregará a alma dessas pessoas que morreram, e elas se juntarão ao seu corpo, serão ressuscitadas. E a morte entregará os corpos de todos os incrédulos que foram enterrados, sepultados. O corpo e a alma serão unidos para se apresentar perante o juiz, e todos serão julgados. Por isso Daniel 12:2 diz assim, ó, preste atenção, Daniel 12:2 diz assim, olha: muitos dos que dormem no pó da terra, dormir aqui é o corpo do camarada que está no pó da terra, enterrado, está morto, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Horror eterno, amados. Uns vai ser ressuscitados para a vida eterna. Quem são esses? Os que estão em Cristo. Aleluia. Vão ser ressuscitados para a vida eterna. E os que não estão em Cristo vão ser ressuscitados para horror e vergonha eterna. Jesus falou lá em João 5, 28, 29, né? O Senhor Jesus diz assim, né? Não vos maravilhes disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, ou seja, na sepultura, ouvirão a sua voz e sairão. Chegará a hora que todos que estão, o corpo dessas pessoas que estão mortas, vai ouvir a voz e vai ressuscitar. E o que é que vai acontecer? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, quem é o que fizeram o bem? Os que foram salvos, que estão em Cristo Jesus. E diz assim: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Do juízo, justamente o quê? Esse juízo aqui. Por isso Apocalipse 26 diz, Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz assim, olha, você pode olhar ali, Apocalipse 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte da primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte
não têm autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Bem-aventurado, feliz aquele que faz parte da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é de quem? Dos justos, dos santos, daqueles que creem em Cristo. Serão ressuscitados, terão corpos transformados, terão corpos glorificados. Mas quem faz parte da segunda ressurreição, pastor, o que é que vai acontecer com eles? Serão lançados no lago de fogo. Por isso, bem-aventurado faz parte da primeira ressurreição. Qual o grupo que as pessoas estão, amados? Os pessoal estão num grupo que vai fazer parte da primeira ressurreição ou da segunda, que será para a condenação e horror eterno. Então, o juízo do grande trono branco, mas é para todos os perdidos, né? E faz parte da segunda ressurreição. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Serão julgadas e lançadas no lago de fogo e de enxofre. Veja o verso 15 aí, verso 15 de Apocalipse 20:15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse, pastor? O inferno. O inferno eterno. As pessoas irão para esse lugar, infelizmente. E quando esse julgamento terminar, é que irá acontecer isso. Porque eles vão ser julgados. Lago de fogo, a Bíblia fala no grego de Gehenna, ou segunda morte, né? São sinônimos para o mesmo lugar. O lago de fogo, segunda morte, ou Gehenna, significa o mesmo lugar. Então, amados, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O verso 14 diz assim, olha, veja Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O inferno lançado dentro de outro inferno, pastor, como é isso? Eu vou explicar a você. Quando uma pessoa hoje em dia morre sem Jesus, para onde a alma delas vai? Vai para uma palavra grega chamada Hades, que significa um inferno, um lugar intermediário. Que lugar intermediário é esse, pastor? É um lugar que só vai o espírito da pessoa, aguardando até o dia desse julgamento aqui. O espírito das pessoas que morrem agora sem Cristo já estão em sofrimento eterno. A parábola lá da história de Lázaro e o homem rico mostra isso. Morreu Lázaro, foi para o seio de Abraão, o rico morreu e no inferno em tormento. O que estava em tormento lá no rico? A alma dele, o espírito dele. O corpo dele foi para a sepultura. Então, aonde a alma das pessoas se encontram agora? Se encontram agora no Hades. Quando é que eles vão sair desse Hades, pastor? Quando houver a segunda ressurreição. O inferno dará aos seus mortos, o além dará aos seus mortos. Eles receberão corpos, serão julgados e lançados dentro do lago de fogo que arde com enxofre e com fogo. Que esse é o inferno final. Esse é o inferno que não vai ser apenas a alma da pessoa. A pessoa vai ser lançada com corpo e alma. Corpo e alma. Que a Bíblia fala sobre Gehenna ou Gehenna. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Indica que as pessoas, completa com espírito, alma e corpo, serão lançados dentro do lago de fogo, que é chamada a segunda morte em Apocalipse. A palavra segunda morte se refere ao lago de fogo, onde aqueles que estarão separados de Deus para sempre. Para sempre. Lá não vai haver a graça comum, amados. Hoje uma pessoa é pecadora e não quer saber de Cristo, ela adoece. Deus usa misericórdia. Muitas vezes essa pessoa é curada, ela não quer nem Deus, ela não quer nem saber de Deus. Deus faz o sol e a chuva para todos, justos e injustos. Lá no inferno não vai ter essa graça. Lá no inferno serão apartados para sempre de qualquer favor imerecido de Deus. Essas pessoas vão estar em tormento eterno. Não adianta gritar, não adianta fazer que nem um homem rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, estou ardendo nessas chamas.
oração dessas pessoas não serão respondidas. Quando estiver dentro do lago de fogo, que é chamada a segunda morte. E algumas pessoas acham, porque o lago de fogo é chamado de segunda morte, algumas pessoas acham que o lago de fogo será a destruição final dos ímpios. Que os ímpios serão ressuscitados, receberão corpos, serão lançados dentro do lago de fogo, serão destruídos. Porque fala da segunda morte. A segunda morte, amados, aqui é eterna separação de Deus e um corpo ressuscitado. E um lago de fogo que arde com enxofre, que é o inferno. O inferno é final. Onde Apocalipse 14:11, quando fala desse lago de fogo, não fala que as pessoas foram destruindo, não. Apocalipse 14:11 diz que a fumaça dos seus tormentos sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Por que eles colocaram dia e noite, pastor, aqui? Para a gente ter uma ideia mais ou menos de tempo. Que for lançado no lago de fogo, a fumaça dos seus tormentos subirão para todo sempre, não terão descanso nem de dia, nem de noite. Apocalipse 20, verso 10, diz que o diabo, quando ele tiver a sua prisão final, diz que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro desse lago de fogo, onde já se encontra não só a besta, que é o anticristo, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então veja que essa segunda morte, amado, não é destruição. Lago de fogo aqui não é deixar de existir. Lago de fogo aqui mesmo é tormento eterno. E Apocalipse 20:15 diz: alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, mas todos aqueles que foram julgados e condenados serão lançados, condenados no lago de fogo. E o que Jesus falou sobre esse lago de fogo lá em Marcos 9:46? Sabe quando Jesus falou sobre esse inferno? Ele disse que é um lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Ou o verme não morre e o fogo não se apaga. Meus irmãos, muitas pessoas rejeitam o preceito bíblico do inferno. Muitas pessoas acham que é o contrário do cristianismo, que o cristianismo é só uma coisa boa. Realmente é. Aqueles que estão em Cristo, amados, quando morrerem daqui, já vão para o céu, seus espíritos, aguardar o dia do arrebatamento da igreja e receber um corpo, ser ressuscitado com o corpo e todo. Mas, no entanto, Jesus ensinou essa doutrina claramente, amados. Jesus falou sobre o inferno eterno. Nós vemos isso em Mateus 18:8, Mateus 23, do 15 ao 33, nós vemos em Mateus 25:46, nós vemos em Marcos 9:46. Então, amados, existe no meio do povo um sentimento humanista de religião que se recusa a encarar a realidade do inferno e de um julgamento, E muitas pessoas dizem: não, rapaz, Deus é amor, tá vendo que Deus não iria fazer um lugar desse para as pessoas passarem a eternidade. Meus irmãos, Deus fez. As pessoas estão partindo agora sem Cristo, estão encoadas, que é o mundo dos mortos de todos aqueles que não creem em Deus. O que é que estão lá agora? Os espíritos delas em tormento. O que é que vai acontecer com elas? Elas vão sair de lá, vão para o céu? Não, mas quando elas saem de lá, elas vão para um lugar pior, que é o lago de fogo, onde elas vão receber o corpo físico e vão ser lançadas lá e serão atormentadas para todos os sempre. Por isso, Mateus 28, Jesus disse: olha, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. A alma não se mata, a alma é imaterial, não morre, mas o que morre é o corpo. Ele diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Que inferno é esse, pastor? Lago de fogo, onde essas pessoas serão ressuscitadas, receberão o corpo e não serão lançados o corpo, alma e com o espírito. Mateus 25:41, o Senhor Jesus diz assim: então dirá também os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo é eterno, amado. O fogo não se apaga. E o verso 46 ele diz assim: irão estes para o tormento eterno. Jesus não está dizendo que o inferno é um lugar onde as pessoas vão ser destruídas e vão deixar de existir. Ele diz: olha, irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, aqueles que creram no Evangelho da Palavra de Deus. Então, amados, o inferno dá testemunho do caráter justo de Deus. É essencial que Deus julgue o pecado. O inferno também é um testemunho da responsabilidade humana de crer em Jesus Cristo, de o aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, de se converter e se arrepender dos seus pecados. Porque Jesus veio salvar a humanidade das pessoas ir para este lugar. E o sacrifício que Jesus teve, mas foi ter um alto preço. Ele, sendo Deus, se esvaziou, veio para Cristo e fez carne, morreu crucificado em uma cruz, derramou o seu sangue para nos purificar com os nossos pecados. E o que é que Ele quer, pastor? Que a gente faça? Creia nele, confie nele, acredite nele, honre ele, adore ele, cultue a ele, sirva a ele. Foi para isso que Deus nos criou. O inferno também, mas vai dar testemunho da atrocidade do pecado. Porque se ao menos nós pudéssemos ver o pecado como Deus vê, nós entenderíamos por que existe um lugar como o inferno. Porque, mas Deus não é apenas amor. Deus é justo, santo e Ele é um juiz. Deus é fogo consumidor. E há um dia dele ir julgar, mas todas as pessoas. Né? Então, mas estou já terminando, né? Aqui, em quarto lugar, nós vemos que também haverá livros com as obras dos ímpios, eles serão julgados, né? O verso 12 e ao 13 diz assim, Apocalipse 20, 12 e 13 diz assim, né? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outros livros, e o livro da vida foi aberto. O livro da vida é o que, amado? É o registro de todos aqueles que são salvos. Quando foi que esse livro da vida foi escrito, pastor? Antes da fundação do mundo. O nome dos salvos já estão escritos antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. Mas o que é que acontece? Né? Foram abertos outros livros, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. As pessoas vão ser julgadas diante de Deus conforme as suas obras. Mas, pastor, nós sabemos que as pessoas não podem ser salvas por praticar boas obras, não é verdade? É verdade. Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para ninguém se glorie. Tito 3,5 diz o quê? Né? Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou. Então, por que Jesus julgará essas pessoas segundo as obras más, segundo os pecados que eles cometeram? Porque, em primeiro lugar, nós sabemos que essas pessoas que estão diante do grande trono branco serão julgados porque eles cometeram o pior pecado que existe no mundo. Qual é esse pior pecado, Senhor? Rejeitar a Cristo até o fim da vida aqui nesse mundo. Eles rejeitaram a Cristo. Eles não creram em Cristo. Não há perdão de pecado para esse tipo de pecado, amados. Se não houver arrependimento, se as pessoas não se voltar para Cristo. Porque essas pessoas estão aqui, pastor, e elas estão sendo julgadas conforme as suas obras. Porque elas rejeitaram a Cristo. E todos os pecados que ela tem, mas não foram perdoados. E elas serão julgadas. Todas as pessoas serão lançadas no inferno por sua rejeição a Cristo. Mas por que Cristo vai julgar as obras dessa pessoa? Sabe por quê, amados? Sabe por que Cristo vai julgar a obra de cada uma dessas pessoas?
para determinar o grau de seu castigo no inferno. Preste atenção, porque Jesus vai julgar as obras de cada uma dessas pessoas, porque Jesus vai determinar o grau do castigo no sofrimento eterno. Vai ter pessoas, amados, que terão um castigo mais rigor nos seus castigos no inferno do que outros. Vai ter graus de castigo, amado. Existem diferentes graus de castigo no inferno. Cada pecador perdido receberá exatamente o que lhe é devido. Existem pessoas, amados, que cometem pecados, crimes, terríveis, crimes absurdos. Tem pecadores que cometem pecados mais terríveis do que outros. Então o que é que vai acontecer? Eles serão todos lançados no inferno, serão, mas vai ter lugares que serão pior para essas pessoas. Esse pessoal cometer pecados mais terríveis, amados, eles serão lançados dentro do inferno. Vai haver um local lá pior do que outros lugares de outras pessoas que cometeram pecados tão terríveis como eles. Então, amados, existem pessoas que praticam mais mal do que outras. E no inferno, amados, vai existir diferentes graus de castigo. Pastor, qual é o texto bíblico que mostra isso, amados? Mateus 11, do 20 ao 24. Mateus 11, do 20 ao 24 diz: então Jesus comunicou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maior dos seus milagres, porque não se arrependeram. E foi que Jesus disse a essa cidade: ai de você, Corazim, e ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestidos de roupa de saco e cobridos com cinza. Mas eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. O inferno tem graus diferentes de castigo. Tem pessoas, amadas, que vai ter sofrimento mais rigoroso do que outros. Tudo vai ser sofrimento, mas vai haver diferentes rigor e castigo. Aí Jesus diz também: Cafarnaum será elevado até o céu? Não, vocês descerão até o inferno. Porque se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Por isso vai ser avaliada mais. Vai ser julgado o tipo de pecado praticado. No lago de fogo, no inferno, haverá graus e punições diferentes da ímpia. Mateus 10, 14 e 15, o Senhor Jesus disse: se alguém não vos receber, nem ouvir a vossa palavra, ao sair daquela casa, daquela cidade, sacudir os vossos pés, em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade que rejeita o Evangelho. Então, amados, Jesus, no grande trono branco, julgará as obras de cada um para determinar o grau de castigo que haverá no inferno. Conclusão, amados: só irão ser julgados as pessoas aqui que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem são essas pessoas, pastor? As pessoas que vão morrer e não vão aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Vão morrer incrédulos, vão rejeitar. Então, quem escapará desse julgamento, amados? Todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Todos aqueles que vão crer no Senhor Jesus Cristo, esses não vão para esse lugar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora o problema aqui, amados, é se Deus for contra a pessoa, quem será por essa pessoa? Se Jesus nesse grande trono branco aqui vai ser contra essa pessoa, quem vai defender essa pessoa? Ninguém. Então, meus queridos irmãos, João 5,24, Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Por isso eu quero dizer mais uma vez a você, vale a pena ser crente. Agradeça a Deus. O maior milagre que Deus fez na tua vida, você sabe qual foi? Escrever o teu nome no livro da vida. Pastor, como é que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Ora, você está fazendo o que aqui? Você está vindo à igreja ouvir a palavra de Deus, você está servindo a Deus. Você entendeu o Evangelho, você crê. Isso é a prova que seu nome está escrito no livro da vida. Se seu nome não tivesse escrito no livro da vida, então você não queria saber de nada relacionado a Deus e a Jesus. Nós temos que louvar a Deus, amados. Nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque virá as trevas. Nós temos que fazer a obra de Deus com alegria, servir a Ele com alegria. Venha para a igreja com alegria, ainda que esteja se arrastando, venha, porque o que Jesus fez por você não foi pouca coisa, não. Glória a Deus. Se seu nome não tivesse sido escrito no livro da vida, qual seria o seu estado? Lago de fogo para todos sempre. Mas porque Jesus Cristo te escolheu, escreveu o teu nome no livro da vida, o que é que tem preparado para você? Céu, vida eterna, novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, a cidade santa celestial, que descerá do céu, e uma nova terra renovada, e nós habitaremos para sempre com o Senhor. O Pai enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, porque todas essas coisas têm passado. Meus irmãos, o grande trono branco, amados, e esse julgamento do grande trono branco, ele fala sobre a condenação eterna dos perdidos. Enquanto os salvos vão passar uma vida eterna, gloriosa com Deus, com Cristo, com os heróis da fé, a igreja toda reunida, louvando, adorando Deus, corpos glorificados, corpos que não adoecem, não se cansam, não sentem dor. Os que, amados, rejeitaram a Cristo vão estar no estado eterno de dor, de sofrimento e tormento eterno. Vão estar em algemas eternas, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, onde não há mais escapatória, onde não tem mais saída, onde se está naquela prisão, não tem mais como sair de lá. Então que Deus possa nos abençoar, que a gente possa também pregar o Evangelho para essas pessoas, amadas. Essas pessoas que estão caminhando para esse lago de fogo, elas precisam ser alertadas. Você precisa pregar o Evangelho para essas pessoas, porque, meu irmão, minha irmã, preste atenção, depois que descer a sepultura, não tem mais jeito, não haverá segunda chance depois que a gente deixar esta vida. E outra coisa, quem sabe o dia de quem vai morrer? A pessoa pode pensar, eu sou muito jovem ainda, eu vou viver muito, quem sabe? Hoje em dia tem pessoas morrendo, aí tem crianças morrendo, adolescentes morrendo, pessoas novas morrendo aí. Quem sabe o dia que alguém vai morrer, mas eu posso morrer amanhã, você ou qualquer um aqui. Mas o mais importante é o que? Crer no Senhor Jesus Cristo, não rejeitá-lo, confessá-lo como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, andar nos caminhos do Senhor, servir a Ele com alegria e aguardar, amados, esse estado maravilhoso eterno, no qual nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.